Boa noite, Vanessa. Bem, a preleção da noite hoje é do livro Pensamento e Vida. O tema é a fé, ou o tema é fé, não é a fé, é fé. Esse livro Pensamento e Vida, desculpa, vai acontecer isso que eu estou bem meio resfriada aqui, gente. Esse livro, Pensamento e Vida, quando o seu João fez a abertura do capítulo, ele fez uma explanação do que seria esse livro. Eu acho que vale a pena a gente dar uma retomada, um segundo só, do propósito desse livro. Pensamento e vida, que não são coisas dissociadas, né? Eu penso, eu vivo, eu penso. Não tem como eu pensar e viver, não viver, não tem como eu viver sem pensar. Parece um trocadilho, mas é isso. Então, tamanho o poder que tem nosso pensamento, tanto que ele intitula um livro maravilhoso, né, Chico, tamanho a importância que tem o pensamento. Então, eu mudo meu pensamento, eu mudo minha vida. Quero mudar minha vida, eu mudo a forma de pensar. É bom a gente pensar nisso. Os nossos pensamentos, eles promovem as nossas ações. E as nossas ações têm a ver com fé? Tem a ver com fé. As nossas ações, elas determinam a nossa vida, o nosso cotidiano, ela vai tomando conta da gente dia após dia, mês após mês, vida após vida, né? São nossas ações que são determinantes para que a gente vá se formando. Não importa se neste plano ou no plano espiritual, a gente vai se formando através do que nós estamos fazendo. E esse livro, ele é assim, tem uma humildade, quando falo no começo lá, humildade, uma nota de começo lá, no princípio, que diz assim, que eles são humildes anotações. Lá no começo, está dizendo assim, que o livro ele traz humildes anotações. São páginas que falam ao nosso espírito dos problemas enfrentados e dos princípios adequados para a gente enfrentar os problemas. Então, o propósito desse livro, Pensamento e Vida, é trazer capítulo a capítulo as dificuldades que nós encontramos, os problemas que nós encontramos e a forma de enfrentá-los. Então, ele traz... Só um minuto, peraí. Então, ele trouxe vontade, ele trouxe cooperação, ele trouxe instrução, educação, e todos os capítulos vão ser só uma palavra nos outros, né, nos 30, para que um a um a gente vá refletindo sobre cada tema e vendo quanto que faz diferença para as nossas vidas. Então, de hoje, na sequência da educação, é a fé. Então, antes da gente entrar lá no texto, eu não costumo ficar acompanhando o livro fora, né? A página, parágrafo a parágrafo, mas eu vou buscar algumas informações que lá estarão. Mas antes, deixa eu contar para você. Hoje eu vi uma história que eu achei legal para a gente contextualizar. Então, diz assim, é uma história trazida pelo irmão X, né? O Chico, o irmão X que passa para o Chico e o Chico descreve essa história. Então, diz assim, que um devoto judeu ouviu a boa nova e se converteu. Ouviu a boa nova no tempo de Jesus, ouviu através dos apóstolos, encantou-se com a boa nova, ficou maravilhado e resolveu levar para a sua aldeia os ensinamentos. Essa aldeia chamada Fenícia. E lá foi ele. A intenção dele era levar o evangelho para que os corações se libertassem das trevas. Amigos, né, parentes, era local de origem, conhecia todo mundo. E aí ele foi lá todo animado para também... A intenção dele é que todos percebessem, sentissem aquilo que ele estava sentindo. Ele queria dividir o conhecimento dele à luz do Evangelho de Jesus. E lá foi ele animado. O que acontece lá? Lá ele encontrou amigos, parentes,
mas ninguém querendo saber de perdoar, ninguém querendo saber de dividir nada, estava todo mundo tocando a vida do jeito que bem entendia, da melhor forma, sem dar muita bola para a torcida, sem querer dividir nada com ninguém. Então, ele foi muito hostilizado. Bom, né? Que conversa é essa que você está querendo aqui que a gente siga, que você está pregando aí? Não, 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 sai daqui. Foi apedrejado, foi insultado em praça pública. Essa história é tida, né, trazida pelo Nox, é tida como um fato acontecido. Aí o que acontece? Ele sai dali e vai para uma outra aldeia. Não desanimado. Não desanimado. Ele tinha constituído, pelo que ele tinha já de conhecimento junto aos apóstolos, né, do que ele tinha aprendido, ele já tinha constituído um tanto de fé dentro dele. Porque a fé a gente não compra, a gente negocia, a gente forma, né? A gente constitui fé dentro da gente, né? A gente, antes não vou entrar na fé agora. Bom, o que acontece? Ele ainda firme no propósito dele, vai para uma outra aldeia. O que acontece? Pelo caminho beirando o rio, ele encontra um crocodilo, ou o crocodilo que o encontra. Tomou de pavor, óbvio, né? Saiu correndo, né? Da fera. E aí ele lembra, ele conhecia muito a região, ele lembra que tinha uma cabana. Ele falou, é lá que eu vou me enfiar. Foi para a cabana, chegou lá, a cabana tinha sido queimada. Só tinha um monte de palha no lugar. Ele, continuou correndo. Continuou correndo. Ele falou, aqui perto tem um canal, tem uma ponte, vou passar por cima dessa ponte aí e eu vou me virar. Nessa altura do campeonato, já não mais era só um crocodilo, eram mais crocodilos. E ele chega na ponte, cadê a ponte? A ponte tinha sido levada por uma inundação. E o judeu devoto continuou correndo. Correndo, aí ele falou, poxa, tem uma rocha aqui que tem uma cova. Eu vou me esconder nessa cova. Chegou nessa cova, tinha uma serpente nessa cova. Ele nem parou, nem tomou fôlego, óbvio, e também continuou correndo, né? Não sei se dá para a gente falar que era fé em Deus e pé na estrada, mas era isso que ele estava fazendo. O dito popular aí cabe bem aqui, né? Ele encontra uma árvore pelo caminho. Falei, pronto, ele era robusto, forte, sobe nesta árvore, a árvore enverga, cai. A árvore era antiga, as raízes não eram profundas, eram raízes já saindo daquele solo seco, a árvore cai. E ele continua correndo e com os crocodilos, né, querendo fazer dele uma refeição. Aí fico pensando, onde é que estava a fé dele, né? Aí ele fala, poxa vida, ele conhecia toda a região. Ele falou, não, tem pedras, tem um monte de pedras aqui, rochas aqui perto, eu vou lá e por lá que eu vou me virar. Chegou no local, já não tinha também mais nada. Tinha sido usado para outros fins, para construções, enfim. E aí, como último recurso, ele viu uma colina, ele falou, poxa, vou subir no alto dessa colina e de lá eu escorrego e vou para um vale, né? O vale é o que fica lá embaixo, né, de uma colina. Ele subiu e quando ele olhou, era o que tinha abaixo dele, era um precipício. Então ele falou, nossa, se eu escorregar aqui, eu morro, né? Era muito, mas o meu precipício é todo acidentado, né? Ele falou, e aí já não tinha mais para onde correr. E aí ele parou, ele falou, nossa, né? Não tem como, não posso fazer o que eu queria fazer, que é deslizar. Muito bem, o que ele fez? Ele ajoelhou-se, olhou para o céu, ele ajoelhou-se, olhou para o céu e pediu, mestre, cumpra-se no escravo os desígnios do Senhor. Mestre, cumpra-se no escravo os desígnios do Senhor. Aí, nesse ponto, neste momento, ele lá, compenetrado com o coração dele, uma conexão
assim, eu imaginei uma conexão 100% com o alto, com Jesus. E aí ele continua olhando para o alto, acontece uma neblina, uma coisa que brilha, uma coisa que deixa ele extasiado, encantado. E nessa neblina ele percebe o rosto de Jesus. Ele percebe o rosto de Jesus. E Jesus diz: não temas, estou aqui. Não temas, estou aqui. As duas vezes que eu li, fiquei emocionada, e eu acho que assim, você imagina, né? Assim, vivam esse momento aqui comigo, sintam isso comigo. E acontece que, dali a pouco, acontece uma ventania fortíssima, muito forte, bem forte. E nessa ventania, os crocodilos são afastados. Nessa ventania, os crocodilos são afastados. Muito bem. A gente vai retomar logo mais essa história, para a gente... Depois vocês vão pensando aí, quem que já enfrentou 1, 2 ou mais crocodilos. Né? A gente já volta para essa conversa aí. Hoje, nesse tópico, gente, da fé, eu comecei a falar, vou buscar o texto aqui, porque eu não tenho o livro. Nesse tópico da fé, eu falei alguma coisa e já vou dar uma emendada, que é assim, gente. A fé, a gente não encontra para vender, a gente não empresta de ninguém, a gente constitui. A gente constitui a fé dentro de nós. Tem no dicionário uma definição da fé, desta fé, que é a gente conquistar através de obras? Não tem. Não tem. A fé do outro me é suficiente para que eu dê curso à minha vida? Não é também. Eu consigo medir a fé? Não consigo medir a fé. Eu consigo sentir a fé, sei que ela existe, achei o texto aqui, e eu vou saber se ela vai de 0 a 10, 5, 6, 7, 8, nos momentos que eu for testado. Porque falar assim, eu tenho fé, né? Essa fé dogmática que é trazida aí, né, ao longo dos milênios, dos séculos, né? Eu tenho fé em Deus, tá bom? Não tá bom, é pouco. Essa fé trazida até hoje, né, é pouco. Por que é pouco? Porque hoje a gente tem consciência de que tudo que a gente busca alcançar, a gente precisa de um esforço. Tudo. Seja na vida humana, bens materiais, seja na questão do espiritual, toda busca existe uma necessidade de uma ação. Nada vem ao nosso encontro sem que a gente tome alguma atitude, sem que a gente vá, através dos títulos que nós já falamos no ano passado, lá, vontade, cooperação, educação, instrução. Tudo isso são embasamentos para que a gente vá se fortalecendo numa fé própria, individual. A medição é cada um que vai fazer da sua. Né? Eu já ouvi, né? Alguém já ouviu alguém falar assim, eu acredito em Deus, mas a minha fé é baixa, a minha fé é pouca. Você que tem bastante fé, reze por mim. Já que você vai na igreja, você pode rezar para mim? É assim. E a pessoa diz assim, eu sou de pouca, não vou na igreja porque eu não acredito muito, porque eu não tenho muita fé. Então, são algumas incoerências, gente, que hoje a gente vem estudar, aqui a gente vem conversar, fazer pressão, já para a gente tirando esses equívocos da nossa vida. Então, aqui no texto, né, a grande que só aqui do livro, ele começa assim dizendo: para encontrar o bem e assimilar a luz, não basta admitir. É preciso buscar com perseverança e fervor. Não basta acreditar, eu preciso... O que é se buscar? Se buscar é caminhar ao encontro, é fazer acontecer. É essa a tradução desse primeiro parágrafo aqui.
Depois eu leio aqui, Renê, senão eu me desconcentro aqui. Então, é claro aqui, gente, não basta admitir a existência. Eu sei que Deus existe, eu sei que... Mas não é suficiente, eu preciso ir além. Ele traz 3 exemplos aqui bem interessantes, são exemplos mais desse livro de 58, até que foi chamado bem a atenção. 3 exemplos que talvez não seja recente, mas dá para a gente contextualizar. Ele traz a eletricidade. Então, eu sei que ela existe. Está aqui nesse cômodo. Estou meio torta aqui. Está aqui nesse cômodo, está nos iluminando. Então, existe. Mas para que ela se fizesse aqui, para que essa luz aparecesse num simples toque aqui num plug, tem alguma coisa acontecendo lá 3, 4, 5 mil quilômetros longe daqui. Nas usinas, Xingu, Tocantins, não lembro onde tem as usinas, mas elas estão bem longe, gente. Até tem próximas, mas tem usinas muito longe, aqui as hidrelétricas. Alguém está fazendo algo acontecer lá para que essa eletricidade chegue. Então, tem todo um caminho, que a gente não entra no mérito técnico, mas imaginem vocês o que não tem que fazer, quantas pessoas são envolvidas, quantos processos são realizados para que a gente simplesmente dê um toquinho só no interruptor e a gente tem essa luz aqui. Então, eu acredito, existe. Mas tem todo um caminho percorrido aí que não é pequeno, que não é pouco, né? Que não é simples. Daí ele traz um outro exemplo, perdi o texto aqui, ele traz relacionado à fotografia. Outro exemplo é isso mesmo, relacionado à fotografia, o fenômeno da fotografia. Então, só que ele traz o exemplo da época, né, de 58, que eu acho que nem câmera não tinha nem nascido, então muito menos tinha câmera. Que é um espetáculo também, né? Você simplesmente pega uma película, faz vamos pensar assim, algumas coisas que já é mais conhecida, faz lá um processinho e aparece uma imagem, essa imagem aqui, né? Que estamos vendo nas fotos impressas, nos álbuns e tal. Para que essa foto acontecesse, aparecesse, que a gente olhar e falar, essa sou eu, esse é meus parentes e tal. Muita coisa aconteceu antes disso. Muitos processos foram realizados. Hoje, então, com o advento do celular, então, levantou, pá, pronto, saiu. Gente, a gente está vendo, está acontecendo em milésimos de segundo. Mas pensem no tudo que teve que acontecer para que a gente tivesse hoje essa possibilidade. Se lá por 58, que ele traz o exemplo aqui de câmeras, eu acho que só tinha, nossa, nem sei quem que tinha uma câmera fotográfica, era uma máquina fotográfica, a gente falava. Quem é que tinha? Quem é que tem gente, hoje nem conhece, né, mas que é uma câmera. Mas dela para cá, quanta coisa evoluiu, e hoje o que a gente tem aqui, né? Essa facilidade que a gente tem. Então, ele traz também o exemplo do telefone, né? Eu liguei aqui, eu falo no Japão, respeitado o fuso horário, eu falo no mesmo momento. Simultaneamente, eu falo com o Japão, eu falo qualquer parte do mundo pelo telefone. Então, a gente acredita, consigo falar no Japão, consigo falar na Austrália, consigo falar no Canadá, consigo falar em Sarapuí? Consigo falar, legal. Mas o quanto de esforço também não teve por trás disso. Então, por que o autor traz, né? Por que Emmanuel traz tudo isso para a gente? Para entender que o fato da gente ver algo não significa que não tenha muito mais por trás. E a mesma coisa, ele, no capítulo seguinte, a mesma coisa com relação à fé. Agora a gente entra na questão da fé. Ele diz assim, ó, não podemos plasmar, né, fazer alguma coisa sem atitude positiva de confiança. Então, nada podemos fazer sem confiar. E fé é confiança. Fé é acreditar. Qualquer passo que a gente vai dar, eu vou buscar um emprego novo, eu vou acreditar que eu vou conseguir. É fé.
Ah, mas aí é só acreditar suficiente? Não, eu vou tomar alguma ação, eu vou me preparar, eu vou fazer, eu tomar algumas ações para que eu possa buscar essa realização. Eu vou comprar um carro. Eu acredito, eu quero, eu vou em busca. Para isso, eu preciso também de algumas atitudes, de algumas providências. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Sem atitude positiva de confiança, né? Essa confiança, fé, para mim é bem sinônimo de confiança. Eu gosto bastante de usar esse termo confiança, porque elas são muito similares para mim, elas fazem bastante sentido para mim. Mais positiva em cima de atitudes. É isso que ele está dizendo aqui. Então, tem uma fala do Chico que fala: todas as operações da existência, todas, tudo que se faz numa existência, se desenvolve sobre a energia da fé. Então, todas as operações se desenvolvem a energia da fé. Então, minha gente, parece repetitivo, mas vai ser assim mesmo, que não é suficiente só eu dizer que eu tenho fé. Não, vai dar tudo certo. E é uma fé sem raciocinar, sem consciência da minha busca, do meu esforço. Essa fé, ela nem existe, né? Ela nem existe, porque é preciso ter esse esforço. Eu preciso sair em busca dela. Então, tem várias frases que eu fui elencando aqui, à medida que eu fui estudando, que eu fui lendo. Então, assim, ó, a fé deve ser vivida através das nossas ações. A fé deve ser vivida através das nossas ações. Nós estamos nos movimentando em prol de algo, é porque acreditamos, confiamos nesse algo, nessa busca. A gente faz busca. Tem a fé humana e tem a fé espiritual. A fé é a construção dos meios para ser atingido. Que meios são esses? Que meios são esses que a gente se utiliza para ir cada vez mais nos fortalecendo na fé? São a lapidação, são o aprimoramento das nossas virtudes. Aí vem aí um monte, mas assim, são muitas, né? Perdão, indulgência, respeito, fraternidade, caridade, cada uma dessas ações do bem, tudo aquilo que é para o bem, fazem parte desses meios para a gente ir sedimentando, solidificando a nossa fé. Ah, mas eu já perdoo, já sou legal, já sou bonzinho. Não é perdãozinho, não é um perdoadinha, é um perdão daquele assim que não se fala mais no assunto, né? O perdão é um grande desafio para todos nós, né? Quero aquele perdão que meu coração fica pleno, fica absoluto, sem nenhum ranço, por alguma situação, qualquer que seja, né? Com quem a gente gosta, com quem a gente não gosta, então a gente vai longe. Então, esse aprimoramento são as formas que a gente tem de ir buscando e fortalecendo a nossa fé. Você entende que a fé é fortalecida? Todos nós temos. Ela é inata, nós nascemos com esse potencial de acreditar. Todos têm. À medida que a gente vai fazendo as coisas acontecer na nossa vida da melhor forma, a gente vai buscando os caminhos, a gente vai fortalecendo essa fé. Ela precisa ser fortalecida, sedimentada, solidificada, individualmente. Individualmente. O que mais que temos aqui que é interessante da gente pensar com relação à fé? Eu já disse que a fé a gente não compra, não tem dicionário. Ah, vou ver se eu tenho fé. Vou lá e vou procurar no dicionário. A fé a gente sente, né? A gente percebe quando a gente acredita, né? Então não tem dicionário, não vou comprar, né? Não faz sentido. Sabe assim, quando a gente fala, eu tenho fé em Deus e eu vou deixar, tá por conta de Deus, Deus sabe o que faz, Deus tem o melhor para nós, Deus tem o melhor para nós. Só que isso tem que ser verdade, para mim, 24 horas.
Não só da boca para fora, isso tem que ser verdade. Isso atesta a minha fé. Eu busco, eu sei, eu encontro, mas a hora que aparecer um crocodilo pela frente, o que eu faço com a minha fé? Né? Aí eu vejo se eu tenho fé ou não tenho fé. Mas que é interessante da gente pensar aqui. Aqui diz assim que a fé surgiu com medo no medo dos dogmas antigos e tal, mas eu acho que nem vale a pena a gente falar de coisas tão distantes da gente. Diz assim, a fé divina, como é que a gente encontra? Eu ainda falei ainda há pouco, que é através do amor, da humildade, do perdão, de serviço ao bem, ser do bem, fazer o bem, né? Você lembra, sabe? A gente ouve bastante que fala assim que a fé sem obra é morta, é porque ela precisa de ação. A gente ouve bastante isso, a fé sem obra é morta. Não basta ser fé, eu preciso falar que tenho fé, eu preciso agir em prol de. E a humana, a fé humana, gente, é quando a gente coloca energia, quando a gente estuda, quando a gente vai buscar um trabalho, quando a gente disciplina o nosso tempo, isso tudo é fé, isso tudo é uma forma da gente fazer nossas conquistas. Quando a gente se embute desses valores, é fé que tudo isso vai me levar a um resultado, algo que eu queira. Ah, não consegui, não deu certo, eu preciso acreditar que eu fiz o meu melhor. Ainda não é hora, ainda não aconteceu, né? Porque o nosso tempo não é o tempo de Deus, né? Nosso tempo não é o tempo da espiritualidade, vamos dizer assim, né? Essa vida nossa aqui, da espiritualidade, ela é assim, né? Puf, assoprou, essa vida passa. Não tem relação absolutamente da espiritualidade com o tempo nosso aqui. Ela não tem horas, não sei como, não tem essa medição que a gente faz aqui. É tudo muito diferente. Então, quando a gente fala que as coisas não estão acontecendo, se a gente tiver só uma mínima ideia que esses tempos são diferentes, a gente fala, não, ainda tem tempo, ainda pode acontecer. E se não acontecer, eu também preciso ter um entendimento, buscar de alguma forma lidar com essa situação. Deixar esse crocodilo de lado, ou eu corro, ou eu abraço, né? Nessa questão que eu trouxe aqui tem uma fala do Arthur Valadares que é legal. Fé é o exercício consciente das nossas escolhas. Olha para a gente pregar na geladeira aqui. Tem sempre uma frase para a gente pôr na geladeira. Essa é uma boa, hein? Para todo dia a gente ficar lendo lá. Ó. Fé é o exercício consciente das nossas escolhas, por nossa vontade. Vejam vocês que forte que é isso. Então, a meta, gente, a meta é o bem. É o bem que a gente espalha para todos, sem distinção. É vibrar, é fazer uma oração por aqueles que gostamos e por aqueles que não bate muito o santo, para falar bem no popular. Eu costumo dizer que quem gostamos merece nosso amor e quem nós não gostamos precisa do nosso amor. Então, a gente volta um pouco lá na questão dos crocodilos, gente. Esses crocodilos, eu fiquei imaginando, pensando, a minha reflexão assim, que são as dificuldades que nós encontramos, os obstáculos, né, que tem para os nossos caminhos. Quem não tem um por mês? Quem não tem um por ano? Quem não tem um por hora? Quem não tem um todo dia? Por que aparece tantos? Eu até achei interessante uma reflexão. Nossa, mas quanto mais eu resolvo o problema, mais os problemas aparecem, porque eu estou capacitada para resolver, porque eu estou mandando bem, porque eu estou indo bem, porque eu estou fazendo o meu melhor, porque eu estou conseguindo superar. Né? E parece o contrário, né? Fala, nossa, agora que eu queria descansar um pouco, resolvi tanto abacaxi, agora veja, apareceu de novo. É porque já estamos mais capacitados, vamos dizer assim, para sair resolvendo os problemas. Então, dá para a gente pensar nessa analogia dos crocodilos nesse sentido. Não tem quem não tenha. Não, nenhum de nós, né? Nenhum de nós está aqui a passeio, está aqui livre das contendas, das
perdas, das tristezas, alegrias também, elas vêm bastante, acontece bastante, mas nenhum de nós estamos presos. Então, como é que a gente lida com tudo isso? Através da fé, a confiança que o que eu preciso fazer, eu estou fazendo. O que eu estou precisando melhorar como cidadão, como cristão, como irmão, como filho, como pai, eu estou fazendo o meu melhor. Essa é a nossa busca, essa é a nossa meta evolutiva em cada encarnação. Então, uma autora diz assim, algum lugar que eu notei assim, que fé não é acreditar no impossível, né? É acreditar que a gente está sendo bem cuidado por Jesus, por Deus. Não é só acreditar, fé é ter certeza que estamos amparados pela espiritualidade superior, por Deus, por Jesus e por tudo aquilo que a gente acredita, que eu acredito que nos ampara. Então, é isso que eu gostaria de dividir um pouco com vocês. Eu espero que tenha ficado uma mensagem sobre fé. E que Jesus nos abençoe hoje, sempre que sejamos prósperos em nossa busca. Muita fé para os nossos corações. 8h10, quem quiser pode abrir o microfone, abrir a câmera e falar, colaborar, trazer alguma outra, outro entendimento sobre fé. Fiquem à vontade. Por favor, o Renê escreveu alguma coisa aqui no chat, deixa eu dar uma lidinha. Só um minutinho aí, Francisco, que eu vou ler o. Nossa, tem bastante coisa aqui. A fé é definida como um sentimento de crença, confiança ou adesão absoluta a alguém, mesmo sem a existência de provas. A fé precisa ser vivida diariamente nos nossos atos perante a vida. A fé precisa ser vivida diariamente em nossa vida. Pois não, é seu João que vai falar?
Muito bem. O Renê colocou alguma coisa lá, Renê, eu não consegui ler tudo. Você não quer fazer um resuminho falando para a gente? Por favor? Não, eu estava comentando antes de começar com a graça que eu fiz. Na verdade, nós temos aí a internet, dá para buscar um monte de informação. Né? O que eu coloquei lá no nosso grupo, que ele fala, né, que esse capítulo de Emmanuel, ele fala, né, de uma confiança ativa. Até ontem eu estava conversando com os amigos, o Agatha falou do pensamento, do livro que eu falo do pensamento. A física quântica já definiu que pensamento é matéria. Então, nós temos a lei da sintonia e atração. Então, essa coisa é a fé, a sintonia e atração aí, tá? Uma coisa que eu achei interessante, estava aqui, nisso que eu vi aqui, aquela metáfora do sol e a lente. O sol é igual para todos. E a lente, o que é? É a fé. O nosso coração seria essa lente. Como é que nós ampliamos essa fé que nós recebemos? Isso é muito individual. Né? Por isso que é muito importante a fé. E essa fé, Jesus falava, né, que nós tínhamos a fé do tamanho de uma. Nós temos o tamanho da mostarda aí. Com a nossa fé podemos remover montanhas, sim. Quantas vezes nós nos deparamos com situações difíceis e com fé nós conseguimos superar? E o que é interessante, né, que esse capítulo aqui do Emmanuel, ele nos remete muito assim, ao otimismo e à esperança, porque nós sabemos que com fé jamais seremos desamparados por Deus. Deus nos proverá de tudo. Né? Então, eu coloquei, e depois do que eu pesquisei, eu vou pôr lá no raio de luz, para o pessoal também ver, que eu achei bastante coisa interessante. E você falou muito, assim, com bastante propriedade, a fé e obras. Realmente, a fé e obras. Não adianta eu ter fé e não fazer nada. Né? É só venha nós ao nosso reino, aos outros, não estou nem aí. Por isso que, a fé sem a obra, de nada vale. Né? Porque essa obra nos aproxima de Deus. Né? Nós temos aí exemplo, né, dos apóstolos, Paulo, quantas coisas Paulo fez. Então ele tinha fé e ele botou em prática. E essa historinha do crocodilo eu achei bárbara. Quantas vezes, né? Não sei quantos crocodilos nós temos perto de nós, e se nós não tivermos fé, seremos devorados por esses crocodilos aí. Tá? Era isso, mano, bem rápido aí. Obrigado, cara. Muito bom. Ainda tem alguns 2 minutinhos, se alguém ainda quiser comentar alguma coisa, trazer alguma colaboração. 2 minutinhos ainda. E aí depois a gente. Mas ninguém quer abrir o coração, abrir a câmera, falar com a gente. Estão tranquilos? Quer? O que, Francisco? Tenham fé no que sabem, no que já aprenderam, no que conquistaram. Bom, gente, é isso, né? O René falou muito da questão do sol. O sol nasce para todos, né? Mas a percepção e ser iluminado por ele é escolha. É escolha é a frase aqui da geladeira, né? São as nossas escolhas, são as nossas vontades que nos faz perceber o quanto somos. Sim, sim.
É isso mesmo, né? O exemplo do organismo é perfeito, né? Porque assim, a gente se alimenta confiante que esses alimentos nutrirão nossos organismos da melhor forma, né? É bem interessante. Tem muita coisa no texto, então, para a gente fazer uma concentração aqui, algo fica de fora, mas é bem interessante mesmo. Então, gente, nós vamos nos encaminhando para o encerramento. Vamos envolvendo o Francisco. Tá aí, Francisco, para que ele possa fazer as vibrações por nós, pode ser? Por nós. Então, não, gente, não está vendo ninguém, estou vendo o moço da camisa azul aí, está bem legal vendo ele ali, mas se poder aparecer também. Faz tempo que a gente não vê você. Eu? Fica tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Então, vamos às vibrações. Então, e o encerramento do trabalho da noite.
Boa noite, gente. Até a próxima. Gente, boa noite, viu? Muito Boa obrigada noite a por todos. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite a todos. Vamos com Deus. Com coração, Vamos com muita Deus. paz, muito amor. Boa noite. Rafael. Legal. Obrigado, realmente.